Deixa eu passar o microfone para o Major Rodrigues, ele vai fazer um convite, ele tem compromisso agora, porque afinal de contas segue para os detalhes finais do desfile que acontece em Rondônia, com um cuidado, Major, que me parece bastante apropriado, que é ser mais para o final da tarde, em respeito aos estudantes, a quem desfila, quem vai assistir, porque o calor aqui, fazer um desfile pela manhã, perto do meio-dia, é muito quente. É mais ou menos por aí, é um cuidado com as pessoas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Desde o início, quando a Casa Militar assumiu essa responsabilidade de coordenar esse ano as atividades de 7 de setembro, uma preocupação nossa foi exatamente com relação às crianças que participam do 7 de setembro como passista das escolas, mas também aquelas crianças que vão com seus pais assistir o 7 de setembro. Então, a gente teve uma preocupação muito grande desde o início, e a escolha do horário às 17 horas foi exatamente para facilitar que as pessoas possam ir até o local, assistir o desfile e que esteja uma temperatura mais amena, né? Porque no ano anterior realmente houve uma série de reclamações das pessoas que participaram, porque o desfile já terminou por volta das 10 horas da manhã e realmente o sol estava muito quente. Então a gente se preocupou sim com isso, e esse foi um dos motivos de ter mudado o horário. Ô Major, é a Casa Militar do governo do estado que cuida do desfile? Como é que funciona isso, essa liturgia? Então, este ano, né, a Casa Militar assumiu juntamente com o cerimonial do governo. No ano anterior foi organizado pelo cerimonial do governo, mas para a gente entender como funciona, o desfile ele é dividido em 3 grandes blocos. Certo. O primeiro bloco, que é o bloco dos militares, toda a coordenação do desfile dos militares ele é feito pela 17ª Brigada, né, por conta de ter o oficial militar mais antigo, que hoje é o General Lima, né, que assumiu a semana passada no lugar do General Leal. Então, é a autoridade militar mais antiga, ela que coordena esse bloco de desfile militar. E aí, na sequência, nós temos o desfile das escolas, né? Esse já é coordenado por nós, da Casa Militar, e o desfile das entidades civis, que encerra o 7 de setembro, que também é coordenado pela Casa Militar. A organização geral do 7 de setembro é da Casa Militar. O ano passado, como eu disse, foi feito pelo cerimonial do governo, e o cerimonial tem feito um trabalho brilhante ao longo dos anos, né? Porque se nós pensarmos aí nos últimos 5, 6 anos, a gente vê que cada ano evolui o 7 de setembro, melhora a condição das instalações para as pessoas que vão assistir. Para a gente ter uma noção assim de proporção, se nós pegarmos aí há 8 anos atrás, o Estado fazia alocação de meia dúzia de banheiros químicos para o evento. Hoje nós fazemos alocação de quase 60 banheiros para atender a população. Isso demonstra não só o crescimento, né, do evento, como também a preocupação do governo em estar melhorando cada vez mais esse espaço lá para receber. Deixa eu aproveitar e fazer uma homenagem, Everton, eu sei que você vai falar, mas uma justa homenagem à equipe da dona Helena Campanari, muito esforçada, muito preciosa, com a Liliane, com a Rony, mas todo o time do cerimonial. A Ellen, Kátia. A Ellen, que ajuda a Casa Militar, que é muito competente também na cerimônia, no protocolo, na liturgia. É um timaço, parabéns. Pois não, Everton? Major, eu tenho ouvido do presidente Bolsonaro, que é um capitão do Exército, oriundo das fileiras do Exército, querendo fazer hoje, eu não sei nem se já não foi, pelo horário, mas o maior desfile de 7 de setembro da história desse Brasil. Já foi, tem umas curiosidades que eu abri na minha Eu confesso que não acompanhei, mas enfim, o espírito é esse. Eu aqui, pelo que o senhor está dizendo, nós já estamos evoluindo aqui também nessa prática. Agora, não está na hora da gente voltar a questão do civismo, não só no desfile, mas para dentro da escola, para a formação do jovem, com a participação efetiva, inclusive, dos nossos militares? Então, já existe... Porque a escola, lamentavelmente, eu não quero falar de Rondônia, no Brasil inteiro, nesse aspecto virou uma esculhambação. Né? Quer dizer, a prioridade é sexo, enfim... política, droga, enfim. A gente tem um jeito de salvar essa geração. Então, falando agora como militar, eu tive durante 8 anos da minha vida comandando unidades no interior do estado.
Então, eu comandei a cidade de Espigão do Oeste durante 4 anos, depois fui comandar Rolim de Moura, né, já é uma cidade maior, comandei uma companhia lá que hoje é o 10º Batalhão. E sempre que havia uma solicitação de uma escola, de um professor, principalmente nessa semana, porque nós resumimos, se nós pensarmos nos últimos 20 anos, aí nós resumimos o patriotismo a uma semana. Na verdade, nós resumimos a um dia, que é o dia 7, né? Mas aí a gente ainda fazia um esforço aí durante a Semana da Pátria, e aí eu recebia essa solicitação e questionei um dia uma diretora do porquê que o militar precisava estar na escola para que fosse tocado o hino, e ela me respondeu que com a presença do militar, as crianças, os jovens, eles obedeciam de uma forma diferente, eles respeitavam de uma forma diferente. Então, quando a gente fala em resgatar o patriotismo, nós temos que começar numa base que vai, eu digo que além da criança, o profissional da educação, ele precisa também ser revestido desse patriotismo para ele começar a aplicar isso dentro da escola, mesmo sem a presença do militar. Óbvio que eu concordo perfeitamente com a presença do militar, pelos mesmos motivos que a diretora me disse, porque infelizmente com o tempo a gente acabou perdendo essa questão do patriotismo. Todos vocês aqui são mais velhos que eu até, e se lembram que nessa Semana da Pátria, nesse dia 7 de setembro, a gente culminava o nosso patriotismo, e eu me lembro disso porque eu era criança, quando nós íamos lá assistir o desfile militar, nós procurávamos ir vestido com as cores verde e amarela, nós utilizávamos bandeira, nós pintávamos o rosto, a bandeira do Brasil no rosto, levava no braço ali, amarrado alguma coisa que marcasse ali as cores da bandeira. E com orgulho, né? E com orgulho, então eu acho que isso acabou se perdendo. E ontem eu dizia numa entrevista na rádio que eu percebo que ao longo dos anos, os militares eles acabaram carregando, a sociedade meio que transferiu para os militares a responsabilidade por manter esse patriotismo. Por isso que as pessoas, as milhares, se acumulam no Brasil todo nesse dia para assistir o desfile militar, para ver os militares passando, para ver a bandeira, etc. E com muito orgulho, as instituições militares trouxeram isso até hoje. Só que eu acredito que no governo que nós vivemos agora, tendo um militar lá como presidente da República, um militar aqui como governador do estado, é hora da gente devolver para a sociedade. Perfeito. Entregar de volta para a sociedade. Faça a sua parte. Que seja assim, que seja com a presença dos militares nas escolas. Temos o trabalho que as escolas militares já fazem, a escola militar da Polícia Militar, que é coordenado pelo Bombeiro Militar. Então, que seja assim, que a gente possa devolver para a sociedade, né, esse amor à pátria. De todas as verdades que o senhor falou, e algumas verdades que o senhor falou eu fiquei feliz e outras eu fiquei triste. Mas a parte que eu fiquei mais triste foi quando essa professora confessa para o senhor que ela não tem autoridade diante dos alunos para disciplina, fazer a coisa acontecer. Né? Em países desenvolvidos, é primeiro o professor, depois é o militar. O professor é a figura mais importante. E em alguns ambientes não precisa de nenhum dos dois, porque nós mostramos o momento que o hino americano foi tocado na praia, aqui na beira-mar, e parou todo mundo. As pessoas paravam todas, inclusive os turistas. É verdade. Tinha. Então, menos o brasileiro, passou correndo e não parou, né? Foi correndo direto. Acho que ele era surdo. Não, ele era brasileiro. Ele era brasileiro, Everton. Então, quer dizer a gente lamenta muito. Eu acho que o militar... Porque nós temos poucos militares para poder botar isso na cabeça, mas nós temos muitos professores que podem fazer isso. Então eu tenho a impressão, Major, que seria o caso, aí é como sugestão minha, uma modesta sugestão, de ao invés de vocês irem até as escolas, e aí vocês vão passar anos até conseguir visitar todas, e vai uma vez e não vai mais. Porque não dá para... Vocês têm outras atribuições, que é inclusive a segurança da população. Mas é fundamental, é vital, isso está permanente na escola.
esse espírito cívico que existe nas escolas militares e que não existe nas outras escolas, que virou uma bagunça. É vocês trazerem para vocês os professores, vocês treinarem os professores, ensinarem os professores, trabalhar com os professores, que é mais fácil, e eles irem para a escola e desempenharem a função já com uma outra cabeça e com outro espírito. Então, eu tenho a impressão que é mais fácil vocês chamarem os professores em cada cidade, nós temos, né, os grupamentos de cada cidade, os comandos de cada cidade, e trabalhar nisso. Porque não é possível nós deixarmos a coisa frouxa do jeito que está. Perfeito. Nós temos um aluno hoje que sai da sala de aula e vai botar fogo no carro do professor. Ô Everton, eu só posso um adendo. A sua ideia é maravilhosa, é por aí mesmo, mas a minha preocupação é: será que esses professores, produtos de aparelhamento do Estado, iriam ao encontro desse? Mas não são todos. Não são todos. Não são todos. Não são todos. Generalizar. Acho que iriam sim. Eu posso Depende muito da abordagem. Professor, deixa eu só despedir o Major Clodomar Rodrigues, diretor da Casa Militar. Sempre bem-vindo. Leve o nosso abraço a toda a tua equipe. A gente sabe da seriedade com que trabalha, viu, Major? O senhor será sempre, sabe disso. Volte mais vezes. Um ótimo desfile hoje, tá? Tenho certeza que a população estará presente na Migrante, certo, Major? Exatamente. Então, finalizando, a gente convida toda a população para estar lá. Que horas? Muito plausível a sua colocação com relação à equipe da Dona Helena Campanari, excepcional, tem apoiado a gente demais em todos os eventos, mais propriamente no 7 de setembro. Aguardamos lá às 17 horas, né? A revista Tropa, feita pelo governador, será feita às 16h40 e logo às 17 horas nós iniciamos o desfile. Vai ser uma festa muito bonita, muita gente trabalhou dia e noite para poder proporcionar essa festa para a população de Porto Velho. Então, que você possa, nesse final de tarde, reunir a sua família e vestidos de verde e amarelo, e por que não carregando nossas bandeiras, porque a gente lembra que na época da Copa do Mundo aparece bandeira do Brasil para todo lado, né? Então, hoje é o dia da gente resgatar aquela bandeirinha guardada ali no armário e podermos ir lá assistir essa grande festa cívica que vai acontecer em Porto Velho. Agora, um jeito desse povo de verde e amarelo, como na Copa do Mundo, é distribuir cerveja. Aí vai Obrigado, todo mundo, Major. lota a avenida. Aproveita e compra lá no Irmãos Gonçalves, então. Pode rodar, por favor. Se for para comprar cerveja, compra no Irmãos Gonçalves. Roda pra gente, por favor.